Quando chega o momento de encarar as provas do vestibular, é comum encontrarmos caras tensas, preocupadas e aflitas. Um levantamento feito com 1.046 vestibulandos verificou que 56,3% deles apresentavam sintomas de ansiedade, de níveis leve, moderado a graves. Para evitar problemas nesse momento tão importante, é fundamental estar preparado. 3 principais dicas que a gente dá para os alunos. A primeira seria a divisão do tempo, né? O planejamento e o autoconhecimento. Então, o aluno ele precisa ter uma disciplina de estudos. É importante que essa disciplina ela siga durante o ano, né? E isso vai evitar uma sobrecarga de trabalho e vai evitar que o aluno chegue desgastado no momento de fazer a prova do vestibular. Então, é importante ele se conhecer, saber os períodos que ele estuda melhor e dividir o estudo durante o ano. A segunda dica que a gente dá é atacar os pontos fracos, né? Normalmente os alunos gostam de estudar algumas determinadas matérias e outras eles acabam deixando um pouco de lado. E isso acaba fazendo a diferença para eles no vestibular. Então é importante que o aluno ele dedique sim uma boa parte do ano em atacar aquelas matérias que ele não gosta tanto e que são os pontos fracos dele no vestibular. E por último, é interessante que o aluno, se ele não estiver fazendo um cursinho, não tiver um professor para tirar suas dúvidas, né, ele tenha pelo menos um grupo de estudo para debater os assuntos que ele está estudando periodicamente. Isso aí ajuda bastante o aluno a crescer e entender melhor os assuntos que são cobrados no vestibular. O Alexandre é engenheiro, formado em uma das principais e mais concorridas instituições de ensino superior do país, o ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Em 2004, decidiu, ao lado da esposa e de um amigo, começar um cursinho pré-vestibular especializado nas provas do ITA. A ideia de montar o Elite surgiu quando a gente estava trabalhando, eu e mais 2 colegas, né, engenheiros, estávamos trabalhando na Embraer e nós tínhamos essa vontade de empreender, né? E pesquisando cidades que poderiam se encaixar no perfil, né, de vestibular, de curso preparatório para vestibulares militares, como para o ITA e para o IME, a gente descobriu que Curitiba seria realmente uma cidade com esse perfil, com essas qualidades, né? Com uma procura relativamente boa, né, por esses concursos e um nível de aprovação relativamente esporádico, né? Não uma aprovação contínua nesses vestibulares. O cursinho acabou ficando conhecido por aprovar continuamente alunos em um dos principais vestibulares do país, o ITA. Em 2012, eles decidiram usar a mesma filosofia para o curso de medicina e em pouco tempo tiveram resultados expressivos. Desde o começo, a Elite apostou em um público bem específico, que é o aluno que está disputando um vestibular bem concorrido, como é o caso do ITA, né? E a gente começou a aplicar essa mesma filosofia, que é uma aula mais séria, mais focada em conteúdo, na turma medicina. No começo foi difícil, a gente era pouco conhecido ainda, a gente foi algumas vezes forçado a mudar nosso estilo de aula, mas a gente insistiu porque a gente queria ser reconhecido como um curso sério que dá uma aula de verdade, né? E o resultado disso foi acontecendo naturalmente. Em 5 anos a gente passou de 3 aprovados em medicina para mais de 360. Com o curso de medicina, o cursinho cresceu quase 4 vezes mais. Hoje, conta com 45 professores e 7 salas que comportam de 50 a 130 pessoas. Ao longo da história, aprovou mais de 1.000 alunos nos mais variados cursos. Para alcançar números tão expressivos, 2 fatores foram fundamentais: estar próximo dos alunos, entender e usar as dificuldades apresentadas por eles para aprimorar e estruturar as aulas. A gente acredita que não só na nossa área da educação, né, mas o empresário sempre tem que oferecer um serviço de qualidade, né? E para a gente atender as demandas dos nossos alunos, a gente precisa conhecer as dificuldades deles, né? Então, para a gente é muito importante a questão das assistências, né? Esse contato direto do professor com o aluno, ele permite não só que o professor tire a dúvida do aluno, mas ele consiga preparar melhor a aula dele para atender melhor aquelas demandas, aquelas dúvidas que os alunos normalmente têm. Então esse é um processo contínuo, né? Graças às assistências você consegue aprimorar sempre a qualidade da sua aula, do seu ensino. Aqui no Elite as turmas elas são bem reduzidas e por isso a relação com o professor dentro de sala é muito boa. E isso ajuda bastante no decorrer do ano, assim.
E, além disso, tem as assistências, que os professores estão sempre lá para ajudar a gente, qualquer dúvida que a gente tiver. E não é concorrido, assim, você vai lá e fala com os professores, e isso é muito bom, essa relação que a gente tem com eles, porque são ótimos profissionais e estão sempre dispostos a ajudar.